Gonçalo Leandro é diretor e fundador da Way of Arts, o tal que foi surpreendido pela Rainha Isabel II quando estava a trabalhar no Palácio de Buckingham. Ele tem novos projetos na manga, como um livro de contos, quase a sair, e também nesta área das artes e ofícios, com equipas internacionais, incluindo um documentário que está a fazer com o realizador de David Attenborough e de videoclipes dos Coldplay. Olá, Gonçalo, e bem-ajas por 2 anos depois de teres novamente aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Muito obrigado e é um prazer estar aqui de volta. Muito obrigado. Nós viemos há 2 anos, nesta altura é que tu contaste aquela história em que tinhas-te encontrado então com a rainha e ela tinha perguntado "Oh, so interesting working up there, could I try it?" E tu, "Of course, your mom. Please come up and try for yourself." E depois fui atacado por os cães e tive que fugir. Pelos corgis, os corgis da rainha. Muito bem. Um trabalho muito giro que tu fizeste, mas já a brincar, já lá vão 20 anos. A brincar, vão 20 anos. Isto foi em 99, 2000, por aí? Estive lá durante um período em 99 e depois em 2000. É verdade, 20 anos passaram Incrível. A voar e muita coisa aconteceu. A voar completamente. Gonçalo, tu estavas a estudar, ias entrar em medicina, quando de repente entraste no ateliê de restauro de um teu amigo e por isso mudaste de ideias. Estudaste então nas 2 escolas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, quer no Instituto de Artes e Ofícios, quer depois na Escola Superior de Artes Decorativas. Gosto de sempre falar desta fundação, acho que tenho que sempre falar desta fundação quando falo contigo e é muito importante que se fale dela. Vou começar por trocar-te um bocadinho as voltas, já sei que tens projetos novos, mas para já, Islândia, um país que eu tive a sorte de conhecer contigo, de onde tu voltaste a semana passada, porque tinhas feito uma promessa. Os meus filhos, e tens 3 ou 4? Tenho 4. 4, quando eles crescerem... Eu há uns anos eu tenho tentado meter assim à minha frente uma espécie de cenoura impossível para algumas coisas, à frente do burro que também sou, como digo, e uma das coisas que tenho tentado, ou que estou a tentar cumprir é com cada um dos meus 4 filhos, quando eles chegam à idade da adolescência, de levá-los sozinho numa viagem comigo, para nos conhecermos um bocado melhor. Mas para um destino os que dois. eles escolham? Neste caso, eu tinha estado na Islândia há uns anos, estivemos juntos, não é? Na Islândia há uns anos. País incrível. Incrível, onde ouvi das paisagens mais fora da caixa que se pode ver neste planeta. Incrível. E depois vimos dos cavalos, a minha filha é uma apaixonada por cavalos, então disse, Leonor, eu vi isto, e desde esse dia, penso que todos os meses, a minha filha mais velha me perguntava quando é que vamos, e fomos. Foi uma semana mágica e espero que tenha ficado ali uma semente de uma coisa muito gira. Engraçado, porque a ideia é fortalecer, isto é quase o pouco sim não é resposta, eu estou quase a falar com um psicólogo, a ideia é fortalecer a tua relação, falaram sobre a vida, sobre tudo, os problemas dos namorados, tudo o que lhe passa pela cabeça, a relação contigo, olha, falámos com a madrasta. Falámos um bocado de tudo, apesar de que eu deixei-a muito viver a vida dela lá, ou seja, aquilo que são os hábitos dela, em vez de impor uma viagem muito virada para isto, para conversarmos sobre a vida, não, deixei-a fazer as coisas dela. Se ela queria estar a ver uma coisa que gostava no telefone de vez em quando à frente dos icebergs, eu deixava-a estar a ver, e naturalmente depois ela foi-se soltando e foi começando a querer saber coisas e fazer as coisas de forma mais natural, portanto foi muito giro, acabou por correr muito bem. Tu tens ideia, depois tens mais 2 filhos eslovenos. Tenho 2 meios eslovenos. E, portanto, e se eles um dia pedirem para ir à Eslovénia, não digo, porque isso é quase a casa deles e vão lá, mas quer ir à Austrália ou quer ir ao Polo Norte, como é que é? Olha, em primeiro lugar, desde que cheguei da Islândia, pensar que tenho que continuar com as mangas arregaçadas a trabalhar que nem um moro. Porque se eu escolherem um destino mais exótico... destino desse, estou tramado e, portanto, tenho que ter saúde e possibilidade de lá chegar. Portanto... Obrigam-me a trabalhar, mas eu gosto de trabalhar, portanto faço com gosto. Exatamente. Tu és casado, acabei de dizer, não é? Com uma eslovena. Por coincidência, nós tivemos a presidência da União Europeia até 30 de junho, a 4ª presidência portuguesa, e agora, dia 1 de julho, entrou no país dela. Exatamente. Na Eslovénia. Um país fantástico. Foi um país fantástico. Tu já estiveste lá a conhecer os teus sogros? Muitas vezes. Já fui, penso que cerca de 10 vezes à Eslovénia, nestes últimos 6 anos e meio, 7 anos. E é um país extremamente organizado, as coisas fluem bem. Ou o que é que dirias que é mais diferente? O que é que dirias que é parecido? Olha, uma coisa que eu acho muito especial naqueles países, não só na Eslovénia, mas falando agora da Eslovénia, e penso que posso generalizar um bocadinho, já conheço muita gente lá, é a forma direta com que eles dizem as coisas. São muito pragmáticos, percebes? Enrolam um pouco, há pouca treta, percebes? E quando querem saber uma coisa perguntam, quando não querem fazer uma coisa não fazem, percebes? E são muito mais claros, e é uma coisa que eu gosto francamente. Se os costumes são muito diferentes ou são muito parecidos com... É um país paisagisticamente tem florestas lindas, a paisagem é muito bonita na Eslovénia, tive a sorte de passar a cruzar aquilo uma vez. A nível de costumes e de tradições,
Alguma coisa assim que te choque mais e que seja completamente diferente de nós? Olha, aquilo que eu conheço, e isto pode mudar um bocadinho em algumas zonas, são menos ligados, eles são um país recente, não é? Eles têm, não chegam a 30 anos como país formado como Eslovénia, não é? Após a dissolução da Jugoslávia. Da Jugoslávia, exatamente. E são um país que tem aquelas tradições que para nós são muito importantes, hábitos de família, por exemplo, estamos todos juntos num sítio e queremos que as pessoas entrem para o nosso grupo, ou para o nosso clã, entre aspas, para estarem com... Eles lá não ligam muito a essas coisas, eles estão-se a moldar a este tipo de hábitos mais culturais, e acho que há uma diferença, a outra diferença é aquilo que eu dizia há pouco, que é, quando não querem fazer uma coisa, normalmente dizem-te muito francamente que não a querem fazer e tu ficas assim, pô, eu não estou nada habituado a ouvir uma pessoa ser tão direta. Uma nega destas. E não tem nada a ver se gostam ou não gostam de ti. Ou então até dizem que fazem e depois não fazem. É muito pior, às vezes cá há isso também. Lá não fazem isso, é raríssimo ver isso. Que engraçado. São muito mais... É muito interessante. Mais pragmáticos, como tu dizes. Muito bem, vamos ao livro de contos. Eu lembro quando vieste cá há 2 anos, já em dezembro de 2019, já tinhas dito que tinhas um livro que devia ser o ano passado, mas claro, a pandemia tornou um ano completamente atípico, 2020 não foi normal. E, portanto, adiámos para 2021 e parece que vai ser em outubro, então. O livro está pronto, já há muito tempo, vou lançá-lo, se Deus quiser, no dia 1 de outubro, dia em que a minha mãe faz 70 anos, portanto vai ser uma forma de juntar também pessoas de família. Mas não tem nada a ver com ela, ou tem? Não é uma homenagem à tua mãe, nem fala dela em particular? Não tem nada e tem tudo, porque isto é um livro onde eu fui ao longo dos anos... definindo, se calhar, para mim, na minha cabeça, uma série de coisas ou valores que eu achava que eram bastante importantes. Comecei a escrever, numa linha um bocado mais surrealista, portanto, isto são contos que cruzam uma série de histórias, uma série de pensamentos, mas acabam por estar muito ligados a um trabalho que eu acho que tenho vindo a fazer ao longo de muitos anos, de desenvolvimento pessoal e de tentar arrumar uma série de ideias, e que é mais do que uma mãe para fazer parte dessa história de vida, não é? Dessas ideias todas. E pronto, é um livro para mim muito especial, é muito eu, apesar de ter muitas outras pessoas incluídas no livro. És tu o senhor da camisola amarela? É assim o título do livro, não é? É por isso que eu falei nisso. Eu vou explicar muito especificamente. Uma das pessoas que me influenciou muito ao longo destes últimos 25 anos da minha vida é uma pessoa que passou por uma questão de saúde há algum tempo atrás, uma problemática, e eu, quando tinha o livro praticamente acabado e estava a dar um título, achei que devia homenageá-lo com este título, porque ele é uma pessoa que usa regularmente uma camisola amarela. Depois, se me perguntares se realmente a camisola amarela tem a ver com as pessoas andarem a tentar corrigir a rota, que este livro fala muito disso, tentarem olhar para valores por aí fora, acho que sim, que eu também sou um bocadinho, ou tento ser um bocadinho o senhor da camisola amarela, como todos os outros. A voltar a Portugal, não é? Mas isto é curioso, porque o lançamento, o prefácio é da Ana Mesquita, curiosamente, uma jornalista, minha colega, e artista plástica, ela, e a mulher do João Gil, é muito engraçado porque ela fez... Eu lembro que foi o ano passado, se não me engano, em pleno concerto com aquele grupo dos tais quais, há um ano e meio, se não me engano, casaram-se em direto. Bom, eles já viviam há 14 anos, casaram-se oficialmente em pleno palco. Foi uma cerimónia, deve ter sido muito curioso. Ela faz então o prefácio deste teu livro. Quantos contos é que vai ter isto? Deixa-me só dizer-te uma coisa relativamente à Ana Mesquita, que é engraçado. E porquê é que a Ana Mesquita está neste livro? Embarcou nesta aventura. A Ana foi minha catequista quando eu tinha 10 anos. E eu sempre tive uma ligação com ela, apesar de ter estado muito tempo sem a ver, e passado muitos anos estava a ver televisão e vejo um debate sobre sexualidade entre ela e o Júlio Machado Vaz. Eu achei aquilo curioso, a minha catequista a falar de sexualidade, claro. E eu, como acho piada a estes universos meio surrealistas, um dia contactei-a para perguntar umas coisas que tinham a ver com aquilo que ela estava a debater com o Júlio Machado Vaz. E depois, mais tarde, achei que seria uma ótima ideia trazê-la para escrever o prefácio, porque ela ajudou-me a construir alguns valores e também tem. Talvez a ver, tu a contactá-la e dizer: ora, 2 dúvidas. Uma, na segunda carta aos Hebreus, contra São Paulo, e mais uma dúvida: quando um homem encontra uma mulher e estão num sítio escuro, como é que se resolve? As tuas dúvidas. Exato. Muito, muito curioso. Agora, outra coisa, e contos é arriscado, porque contos é uma coisa, digo sempre isto quando tem cá autores e editores, é uma coisa que eu acho que vende pouco em Portugal. Mas já me dizem que menos vende-se, ou melhor, agora está um bocadinho melhor, vende-se um bocadinho mais, é uma coisa muito anglo-saxónica, os contos. Cá é um género que eu adoro. E tu vais fazer uma edição de autor ou é uma editora já que vai encarregar-se disso? Okay? Olha, é uma editora e é uma distribuidora, portanto foi bastante bem recebido pelas editoras que contactei, depois acabei por optar por uma.
Não sei se vai vender muito, sei que para mim foi muito importante fazer este livro e penso que, tudo correndo bem, que será o primeiro capítulo, se calhar de mais alguns, porque há tanto para falar sobre estas coisas de valores e sobre a vida. Contar isso, se tens, já tens ideias na cabeça ou na gaveta já para um futuro? Já tenho algumas coisas na gaveta e na cabeça, portanto gostava de dar continuidade, mas para já estou curioso para ver o feedback que vou ter este primeiro. Muito bem. Nós, neste momento, Gonçalo, vamos já seguir a falar sobre artes e ofícios, estes teus documentários, estas tuas head and hands e estes teus projetos em mãos. Para já temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. Estamos a conversar com Gonçalo Leandro, fundador e diretor da Way of Arts, que volta para falar dos seus novos projetos, não só na área das artes e ofícios, como em outras artes criativas, como a literatura e também o vídeo, o documentário. Muito bem, Gonçalo, nós agora estamos a falar já, digamos, da principal área de atuação, o que tu gostas muito, a tua Way of Arts, tudo o que é artes e ofícios, que é um bocadinho a tua área. E vamos começar, se calhar, por esta questão do documentário. Estás a ultimar um documentário sobre artes e ofícios, que era um sonho antigo que tu tinhas. É um sonho já de há muito tempo. E achei que este ano, o ano 2020, que seria um ótimo ano para poder pegar nisto, não é? E pôr a andar. Porque apesar de estarmos com inúmeras limitações, havia outras tantas coisas que poderiam ser feitas. E eu tentei fazer acontecer. E este documentário tem como base tocar uma série de áreas dentro do mundo das artes e ofícios e vamos tentar mostrar um lado que está para lá da prática comum, só da parte do exercício dos ofícios, mas também uma parte mais filosófica e de transformação na pessoa que os ofícios podem trazer ou ajudar a fazer acontecer. E, portanto, é um documentário que não tem muito texto, nem tem muita palavra. É um documentário muito à base de imagem e que vai ter intervenções pontuais em certas fases e que vai misturar algumas áreas dentro dos ofícios que eu penso que irão levantar alguma polémica e curiosidade, porque não é propriamente um documentário tradicional sobre artes e ofícios. Portanto, não é uma pessoa a empalhar cadeiras só... Também pode ter, mas vai ter outras coisas. Azulejos ou adorar uma talha. Não, vai ter outro tipo de... Há umas perguntas que são lançadas que fogem um bocado da pergunta tradicional de como é que se faz, apesar da importância toda que isso tem, não é? E depois também há outros temas, outras coisas que nós, pelo menos para nós, são também ofícios ligados a novas tecnologias e à área mais contemporânea e que são muito importantes para conseguir casar e para nós, para cativar algumas pessoas com características muito específicas. Reforço isto, porque este documentário tem como objetivo ajudar também a encontrar pessoas para virem comatar vazios que há na área dos crafts e dos ofícios, não é? Isso é muito importante, é sempre urgente e há sempre trabalho para isso e há sempre pessoas que têm... Estava a pensar nisso, pessoas que precisam de restauro, os museus precisam tanto de profissionais assim e continua a haver muito poucos, não há poucas fornadas. A quantidade vai existindo, as faculdades vão formando pessoas, mas isto é uma longa, uma velha batalha que eu tenho tido, pelo menos na minha cabeça, que é não precisamos de quantidade, técnicos de restauro, precisamos de muita qualidade e acho que há um longo caminho a fazer-se na procura de talentos específicos para certas áreas que depois venham a ser mestres de outros tantos talentos e não formar em quantidade. Como é que uma pessoa descobre, como é que se descobre esse talento, Gonçalo? Há alguma escola ou algum sítio... Imagina um miúdo, tem 13, 14, 15 anos e que se calhar tem um jeito para marcenaria ou tem um jeito para passamanaria ou whatever. João Paulo, isso, na minha há algum sítio onde eu posso ir e depois digo, olha, este é um talento natural, tu és um natural a fazer isto, tu devias ir para restauro de frescos ou percebes, têxteis ou qualquer coisa. Olha, eu para mim é um processo relativamente simples, que eu não percebo porque é que não se aplica em Portugal, tanto como se aplica já em alguns países. Eu posso dizer que estive na Suécia o ano passado por causa deste tal projeto europeu que te falei, e a partir da escola primária há em algumas escolas eles procuram identificar miúdos com mais habilidade para isto ou para aquilo. Uma espécie de ateliês, oficinas. São direcionados depois na preparatória para áreas já mais específicas, secundária mais ainda, até que depois se formam pessoas com habilidade para fazer uma série de coisas, não propriamente só nos ofícios, mas em outras áreas. Sim, claro. Mas é uma coisa que tem começado muito cedo.
Não é uma coisa que se poderia implementar já, se calhar, nas escolas básicas, faz de conta, começar por aí, já haver um ateliêzinho à parte, 1 horinha, 2 horinhas por semana, e haver uma professora própria para isso. Pessoas capazes de identificar esses talentos e que depois, nas tais conversas entre docentes, que definissem pelo menos uma área de possibilidade para essa criança. Já deste aulas, Gonçalo? Dei aulas durante um ano e vamos agora voltar à formação. Dei aulas numa escola durante um período, uma escola internacional. Depois não consegui. Como há também em Sintra também há uma escola de restauro ou de qualquer coisa assim, de pedra isso é uma coisa muito engraçada. E conseguiste descobrir entre os teus alunos, vi alguns, tu disseste, isto é um talento nato, esta pessoa tem que seguir isto. Neste caso, a formação que eu dei teve a ver mais com a área de conservação e restauro preventiva de alunos que não eram específicos, ou seja, não eram alunos da área de restauro, eram alunos de uma escola do liceu, portanto, uma escola internacional. Depois temos dado várias formações lá na empresa, e este ano, o ano final de 2021 e 2022, é um ano em que vamos apostar imenso na formação. Estamos a tentar fechar os cursos que iremos dar, que vamos tentar direcionar ao máximo para as tais áreas que te falei, que são áreas que eu acho que são muito importantes, e vamos acompanhar isto tudo com aquele tal projeto multimédia, portanto, que vamos captar muito disto e vamos ver ao público muito daquilo que vamos fazer. Este documentário que estavas a falar não tem a ver com este projeto multimédia, são coisas separadas. Acaba por estar interligado, porque acaba por ser um filme ou um documentário, não é, que serve que vai servir depois para formação ou para exemplo, ou vão passar... E para promover um bocado daquilo que a empresa também, quais são os valores da empresa nesta área. Como é que chegaram ao realizador inglês, ao britânico que chegou a trabalhar com o Richard Attenborough e com os Coldplay? Com David Attenborough, Olha, David Attenborough, exatamente. Eu há um bocado... Sir David Attenborough. Diz. Eu há uma coisa que fiz desde miúdo, não sei porquê, acho que fui sempre muito picado lá em casa, sabes? É engraçado. E hoje em dia eu acho que até enquanto estiver vivo e a minha família, as pessoas metem-se muito connosco, e se fazemos asneiras, ouvimos, e se nos portamos mal, não é o namorado ou o amigo, não se viram contra os outros, é contra nós, para nós aprendermos. E portanto obrigaram-nos a forçar, como se diz. E eu desde muito novo, quando tenho tipo assim um sonho de conhecer pessoas, de vez em quando mando uns mails e contacto os agentes e não sei o quê. E ao longo destes anos acabei, por várias razões, uma delas essa, não é, por tentar, outra porque também tive a sorte de ter na família um sítio que de vez em quando recebia pessoas que vinham de fora, mas sei lá, de hoje em dia ter alguma relação com músicos como o Tom York, olha, como agora este Richard Stewart é uma pessoa que aproximou-se de nós há muitos anos, começou a ir lá à casa e tal, fomos criando uma relação, e hoje em dia é um amigo chegado, que foi muito fácil chegar a ele para fazer este trabalho, porque é uma área que ele gosta muito. E portanto, tem trabalhado exatamente com estes nomes, não é? Não preciso dizer mais. Não é preciso dizer mais. Este documentário vai ficar, quando é que sai? Quando é que podemos ver? Se vai passar em algum sítio? Ou é YouTube? Olha, vai estar disponível, sim, vai estar disponível no YouTube, vai começar por ser mostrado lá na empresa e depois vai ser distribuído para as escolas que fazem parte deste programa europeu, um tal Erasmus+, chamado Head and Hands, ao qual estamos ligados há uns anos. Portanto, espero eu, o mês de novembro será misturado nas escolas e depois vamos lançá-lo, vai ser no streaming, vai ser posto online para as pessoas poderem ver. A ideia é mesmo suscitar vocações nesta área dos crafts, das artes e ofícios. Muito bem. Agora, estamos a falar agora deste projeto europeu. Head and Hands é um projeto financiado pela União Europeia, no qual tu tens os parceiros holandeses, finlandeses, romenos, suecos. Exatamente. E é um programa para 13 anos, não é? Já passou um. Agora é como o europeu, agora vamos ser, em vez de 3, passar a 4, ou vai aumentar. O ano não contou, não é? O ano não contou. Vão, no fundo, trabalhar para criar modelos de ensino. Portanto, a ideia é essa, não é? Vão conjugar saberes e técnicas antigas, isto é uma coisa muito curiosa, com novas tecnologias. A ideia é atrair sempre estas novas gerações. Tu, no fundo, estás a trabalhar com técnicos de países muito diferentes. Há países, entre estes, estou a falar agora concretamente nestes holandeses, finlandeses, romenos e suecos, mas também tu já trabalhaste, ou vocês, a tua empresa, na China, no Brasil, na Holanda, na Dinamarca, em França. Há países melhores para trabalhar certas áreas do que outras? Por exemplo, os chineses não são ótimos no papel e os holandeses nas telas e nas tintas e nas pinturas, por exemplo? Sim. Ou há especialistas de todas as áreas em cada um destes países nestas artes e ofícios? Olha, sente-se mais diferença na organização e no planeamento
durante os trabalhos do que propriamente, porque nós quando vamos fazer um trabalho destes para fora, temos normalmente algum tempo para escolher equipas, para conjugar saberes e por aí fora, e em qualquer um destes países temos encontrado pessoas com muito talento para poderem formar estas equipas binacionais, não é, que fazemos com os portugueses e com os locais. Agora, claro que sim, que há pessoas com habilidades, para os chineses, por exemplo, a forma como os vimos remontar casas que foram trazidas de uma zona da China para onde nós estávamos, sem qualquer tipo de prego ou travamento metálico, tudo, a forma como eles trabalham aqueles encaixes. Como também já tive um índio comigo à conversa, um índio, quer dizer, de origem índia, no Brasil, sentado num hotel no Rio de Janeiro, a conversar comigo, com uma enxó na mão, que é uma espécie de um machado, que é para trabalhar a madeira, a esculpir uma peça à minha frente. Em 2 horas fez uma imagem que eu tenho em minha casa, que é uma coisa genial, e nem olhava para a peça praticamente, a forma como ele fazia aquilo. É incrível. Há mágicos em quase todo o lado, é incrível. Tens aprendido muito com estas equipas multinacionais com quem tens trabalhado? Aprende-se muito? Aprende. Ou eles virem cá e tu ires lá e fazerem trabalhos comuns? Sim. Tem. E depois também depende muito de nós, não é? Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, penso eu. E essa curiosidade, não é? Eu estar aberto a calar ou ouvir muito, como dizia a minha avó, se tivéssemos que falar mais do que ouvimos, tínhamos 2 bocas em vez de 2 orelhas. Exatamente. E, portanto, tenho aprendido e tenho divertido muito com o contacto com esta gente. Isto é muito importante. E agora, tu falaste nesta coisa das simbioses entre o antigo, coisas antigas e usar técnicas novas, e eu lembrei-me de uma coisa, foi uma notícia que eu escrevi há pouco tempo aqui, por causa do restauro da Ronda da Noite, que está a decorrer ao vivo e a cores, no Rijksmuseum, em Amsterdão. E eles aqui estão é impressionante. Este quadro, portanto, é de 1642, uma obra-prima de Rembrandt, a gente sabe, o quadro mais famoso dele, uma obra gigante. Quando foi, 70 anos depois de ser feito, foi tirado estava no Grêmio dos Arcabuzeiros e foi para a Câmara Municipal, em 1700 e tal, e então puseram num corredor entre 2 portas, não cabe. Então corta em baixo, corta ao lado, corta ao outro lado e corta em cima e encaixaram o quadro. E desapareceu aquele resto do quadro. Impressionante. Eles agora estão a restaurá-lo e decidiram fazer uma coisa muito curiosa. Foi completar a pintura com recurso à inteligência artificial. É uma coisa fabulosa. Então o que eles dizem é, nós temos que completar isto. A sorte é que havia, já é o 26º restauro que esta pintura tem em 500 anos. A sorte é que eles tinham uma secção preservada da pintura original. Depois tinham uma cópia feita 50 anos depois, faz de conta, daquele quadro inteiro. Portanto, se viu mais ou menos por um artista de 1600 e tal. E depois, não queriam pôr um pintor a completar o quadro por causa do estilo. E é muito importante isto. O computador detecta. Então tem que ser a inteligência artificial a simular o estilo do Rembrandt. É incrível. É para fazer aquele desenho. E então fizeram os painéis, encostaram a coisa, não está nada em contacto com a tela original. O quadro agora está completo. Eu dizem que, por respeito ao Rembrandt, vão tirar aquilo até ao fim de setembro. Ainda se pode ver durante mais um mês e tal. E depois tiram. Mas foi usar o machine learning e inteligência artificial para completar uma obra-prima do século XVII. É impressionante. Portanto, é um exemplo para mim incrível como super novas tecnologias conseguem ajudar a restaurar. Olha, é um assunto muito, muito, muito delicado na área ou no universo da conservação e restauro, esta introdução das novas tecnologias, porque o que é que para mim pelo menos faz sentido é que as novas tecnologias sejam usadas para coisas fantásticas como estas que estás a descrever. Portanto, há um princípio de diferenciação, portanto a obra não estamos a tentar, não é? Que é um dos princípios básicos de restauro. Sim, e enganar ninguém. Está ali. Não é o Viollet-le Duc a fazer mais gótico que o gótico. Sim. Exatamente. Já passámos essa fase. E depois há a questão de... Vou-vos falar de uma coisa que é das coisas mais faladas como nova tecnologia para este tipo de trabalhos, que é a impressão 3D. Tenta-se muito usar a impressão 3D para fazer uma série de coisas. Eu acho que há um limite até onde a impressão 3D pode e deve entrar numa peça. E vou-te dar já um exemplo de seguida. E depois há também uma parte, percebes, do trabalho que deve e terá que continuar a ser manual, porque o toque da mão, o toque humano é aquilo que diferencia e que dá realmente um status às peças extraordinário. Sim, que faz com que elas perdurem no tempo. E portanto as novas tecnologias não têm que vir roubar espaço ao saber tradicional têm ou devem vir complementar. E vou-te dar aqui um exemplo. O que se consome de madeira neste planeta, são os dados engraçados, é o que se queima de madeira, de restos, desperdícios de madeira usados na produção de mobiliário e outras coisas para a atmosfera, é quase tanto quanto as árvores absorvem
de monóxido de carbono que é libertado. Portanto, nós achamos que estamos a fazer uma coisa muito, muito bem feita, não é? Através do consumo, tentando reduzir o consumo de madeira, mas temos que ir muito mais longe nisto. E as novas tecnologias podem ajudar aqui. Porque hoje em dia, com a impressão 3D, se nós pegarmos num bloco de madeira que vamos usar para cortar para fazer uma peça ou um restauro, e se daquilo que não precisamos para fazer a parte principal da peça, usarmos o resto, transformarmos e fizermos impressão 3D para fazer fundos de gavetas, para fazer interiores de coisas, estamos a reduzir ao máximo o desperdício, a queima de madeira, percebes? E o aumento da poluição. Exatamente. Portanto, sei lá, há muitos exemplos de coisas que se podiam ou que se podem fazer e que nós estamos, como empresa, estamos a tentar acompanhar e ver se encontramos o melhor caminho para contribuir para a ecologia tão importante para nós todos, não é? Portanto, quando dizes aliar técnicas tradicionais com materiais do futuro e com tecnologias atuais, tem um bocadinho a ver com isso também, com a impressão 3D e este tipo de coisas que podem fazer? Nós na WeOVart estamos neste momento essencialmente preocupados com isso. Se vamos usar tecnologias, saber se como as podemos usar. Sim. E que contributo é que o uso destas tecnologias terá também para o ambiente. Portanto, a sustentabilidade do restauro. A utilização de materiais. Neste momento tens alguns trabalhos em curso, como por exemplo na Igreja da Misericórdia, em Cascais, não é? Segue. Mais uma excelente iniciativa lá da Câmara de Cascais, um projeto muito giro. A Câmara de Cascais é bastante receptiva a estes trabalhos de restauro, não sei o quê. É importante alertar as câmaras para países. As câmaras têm muita coisa, se quiserem, muito pronto pegar. É muito importante haver câmaras que estejam sensíveis a isso. Então Cascais é um bom exemplo, aliás. É um bom exemplo, sem dúvida alguma. Muito bem. Estás também a trabalhar na Assembleia da República, a restaurar, e pensei, estás a mudar os deputados, pensei, só muda daqui a uns anos, restaurá-los, mas não, é aquela balaustrada da galeria onde estão as pessoas, é isso? Estamos neste momento a evitar que não faleça nenhum deputado com um balaústre em cima da cabeça. Mas porquê? Porque aquilo estava em risco de ruína, quase? Não, está muito bem, estou a brincar. São pequenas oscilações. Ruína terá dos anos 40 ou 50, por aí. Está em boas condições, precisa de uma intervenção de conservação preventiva e de uma série de pequenos toques e tal, mas está tudo muito seguro, não se preocupem nem... A propósito de estar muito seguro, também estão no Palácio dos Marqueses da Praia, ali no Rato, Marqueses de Praia Monforte, portanto, o que ali é sede do PS, também o restauro de pinturas, frescos... Também fazemos imenso trabalho de pintura mural, recuperamos uma sala que é a Sala dos Brasões, que é uma sala muito interessante, onde descobrimos, por exemplo, ao nível dos brasões que se encontram por cima das portas, um trabalho decorativo raríssimo de se encontrar, que é uma espécie de tratamento das chamadas folhas metálicas de prata e ouro, com tonalidades que faz com que pareçam pedras preciosas. A forma como aquilo está feito, estava tudo tapado, tudo... Que é caiado? Não, foi uma pintura, foi uma intervenção há muitos anos atrás, não é, que foi feita e que... Porque o palácio originalmente é de quando? Nem sei. Aquele palácio é um palácio... Século XVII? 18, é mais 18, sim. E depois sempre foi repintado por cima. Sim, teve várias campanhas de restauro ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e esta foi uma delas. Repintaram, mas mal. E agora consegue-se retirar e ficar com o original. Conseguimos. Que estava em qualidade, com boa qualidade, e vê-se bem esse desenho e essas técnicas. Eu acho que nós conseguimos naquela sala salvar, se posso dar uma percentagem, cerca de 80% da sala estava em condições de ser... Incrível. De renascer. Há aqui mais uma coisa que falas na coleção das leis do Palácio das Necessidades e depois dizes São Miguel de Açores. Isto é o quê? O que é que tem a ver? O Palácio das Necessidades e este aqui em Lisboa? Do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Não, o Palácio das Necessidades é, penso eu, considerada a casa palaciana mais antiga da ilha de São Miguel dos Açores. Não sabia que chamava assim. E tem uma coleção de azulejos, neste caso seiscentistas, que é uma espécie de uma fábula que é contada através de um azul e branco muito bonito. Está numa capela e nós estamos a fazer a recuperação desses azulejos que esperamos vir a reassentar no próximo ano, 2021, porque há toda uma obra que vai acontecer nesse... Próximo ano é 2022. 2022, peço desculpa. Está bem. Muito bem. Mais alguma notícia? Só aqui uma questão, Gonçalo. O que é que um privado que herdou um quadro bonito, uma obra de arte, não vive nesse meio, mas que herda uma coisa importante, que queira recorrer aos vossos serviços, ou assim para restaurar, pode sempre ir à net, o Way of Arts, e procurar... Pode sim, senhor. wayofarts.com. Nós temos um site novo que vai sair talvez daqui a um mês, mas o nosso site ainda está também online, os contactos estão todos online. E pode-nos encontrar e tudo, vocês tudo, têxteis, porcelanas, azulejos, ou assim, há as áreas que vocês gostam mais ou têm mais técnicos? Tudo é pretensão. E a primeira que deste como exemplo é uma que nós não fazemos diretamente na empresa, que são os têxteis. De resto,
Fazem outsourcing? Praticamente fazemos outsourcing, temos parceiros em diferentes áreas, mas fazemos muita coisa. Muito bem, fico também à espera, nós temos a terminar, Gonçalo, a questão de um projeto que falaste-me já há algum tempo, que tem a ver com cultura e turismo cultural. O turismo parece que vai reabrir, ou está devagarinho a reabrir, o que é bom sinal. Tu tens algumas ideias para gerar verbas, para poder investir na recuperação do património através do turismo cultural? Tenho algumas, sim. Coisas em carteira? Uma delas tem a ver com o espaço onde nós temos intervindo ao longo dos anos, a parte mais da arte religiosa, igrejas com posicionamentos estratégicos e nas vilas e cidades, e há toda uma interligação destes espaços ao nível das visitas turísticas que pode ser criada e que pode criar receitas que depois acabam por permitir intervenção nas zonas circundantes e é pegar nas coisas de maior qualidade, não é? Que servem como polo atrativo, criar uma rede bem montada e depois a partir daí começar a ter recursos para conseguir ir avançando para outros lados. Muito bem, ficamos então à espera de mais projetos. Gonçalo, nós infelizmente não temos tempo para mais, mas gostei muito e agradeço a tua disponibilidade em vires aqui ao Observador novamente. Oxalá voltes para nos falares destes novos projetos que sempre estão emocionantes e sobretudo nesta área que eu acho tão urgente, como já falámos disso, tão fundamental, tão esquecida como é esta área do restauro. Ficamos à espera também de ler os teus contos e de ver os teus comentários. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu, João Paulo. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto. 1.300.000 rivais, um campeonato, 16 equipas prontas para conquistar o título em 8 jogos. Uma bola vai correr entre duas balizas e tudo começa com apenas um apito. Betway, entra no jogo. Jogue com responsabilidade.